Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro, dia de grande operação contra líderes de facções criminosas. Este é o primeiro destaque com Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Ei, fica aí. Oi, André, bom dia para ti, para todo mundo que nos acompanha. Parte desse grupo, mais uma vez, estava dentro da cadeia, coordenando essa guerra que acontece aqui do lado de fora e que tem assustado bastante os moradores de Porto Alegre. E o outro, André, um dos alvos, um preso bem conhecido no Rio Grande do Sul, o Paulão da Conceição, foi preso hoje aos 62 anos. Daqui a pouco, André, a gente volta com os detalhes da operação e de uma história curiosa descoberta pela polícia. Uma tentativa de acordo de paz entre facções criminosas, acordo que não deu certo. Acordo de paz entre facções criminosas. Algo, fato inédito, como disse, curioso, como disse o Lucas Abate. Daqui a pouco a gente traz os detalhes desta grande operação. E daqui a pouco nós vamos falar também do caso do torcedor Rai. Nós tivemos acesso exclusivo ao inquérito e tem uma imagem que mostra Rai sendo agredido na frente do hospital. Olha ali, o momento que ele leva um chute do policial. O detalhe atrás desta ambulância. Isto está no inquérito, esta informação, esta observação está no inquérito produzido pela Brigada Militar e daqui a pouco nós trazemos também outros detalhes. E tem ainda uma reportagem que mostra como as pessoas estão fazendo para se virar, né, com o aumento do preço de itens básicos de higiene pessoal. Sabonete e shampoo, por exemplo, viraram itens de luxo. Também é destaque do esporte. Mano Menezes tem um desafio, escolher o meio de campo para o jogo de sábado. Mas a gente tem a resposta para esta questão, sabia? Em seguida, Matheus Schenck e Glauco Pazza vão comentar a respeito desse desafio. E na previsão do tempo, tudo vai mudar nas próximas horas. A dica é aproveitar o calor, né? O calor durante a tarde de hoje. Em alguns locais, a temperatura pode passar de 30 graus. Em seguida, a meteorologista Estael Cias vai detalhar para a gente como fica o tempo nos próximos dias, também no final de semana. Imagens ao vivo de Porto Alegre, Orla do Guaíba, região central da cidade, 24 graus é a temperatura. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com muita informação para você. Fique aí, até já. Já estamos de volta com a SBT Rio Grande, 11 horas 45 minutos, 24 graus a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Começamos com um destaque, notícia internacional, preocupação mundial. Coloca, por favor, a imagem do SBT News aqui. O SBT News, Rainha Elizabeth II é colocada sob supervisão médica, família se reúne. A única informação que se tem sobre o estado de saúde, o príncipe Charles e o príncipe William viajaram para ficar ao lado da monarca de 96 anos, que está na Escócia. Portanto, a única informação que se sabe, a equipe médica, a Rainha Elizabeth, colocada sob supervisão médica após a sua equipe de saúde expressar preocupação com seu quadro, informou o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira, 8 de setembro. Portanto, preocupação mundial com a saúde da Rainha Elizabeth. Muito bem, voltamos agora para o Rio Grande do Sul para falar do clima de guerra. Confrontos entre as facções criminosas duram 2 semanas aqui em Porto Alegre. E a polícia já sabe os personagens desta disputa por pontos de tráfico de drogas. Acompanhe a reportagem do colega Guilherme Roquette. No outro lado do mundo, são 6 meses de conflito. Bombardeios russos deixam um rastro de morte e destruição na Ucrânia. Em Porto Alegre, são 2 semanas de ataques e revides. Só que aqui, os personagens não são países, são grupos rivais que lutam pelo domínio do tráfico de drogas. O conflito entre uma facção do Vale dos Sinos e outra aqui da Vila Cruzeiro é histórico. Só que desta vez, a morte de um líder do tráfico aqui da zona sul da capital acirrou os ânimos. Somado a isso, o grupo do Vale dos Sinos também perdeu a liderança de um ponto de venda de drogas próximo ao postão da Cruzeiro. Rua Cruzeiro do Sul, Vila Cruzeiro, 24 de agosto. Um homem encontrou um saco de lixo na calçada. Dentro estava uma cabeça humana. 25 de agosto, bairro Belém Velho. Um carro é encontrado queimado. Dentro dele estava o resto do corpo. A suspeita é que a vítima seja um homem ligado a um dos grupos de traficantes. Pego por rivais, ele teria sido torturado e morto. 4 de setembro, Rua Rio Grande, bairro Campo Novo. 3 pessoas morreram no local e outras 26 ficaram feridas no ataque a tiros em um bar. Homens em um carro chegaram atirando sem um alvo definido.
Quem estava no local se tornou vítima. No dia seguinte, o revide. Uma granada foi jogada em frente a um condomínio conhecido por ser dominado pelo tráfico. Na noite dessa terça, mais um capítulo da disputa. Um jovem de 23 anos morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas. O ataque foi em outro bar, mas no bairro Bom Jesus, zona leste de Porto Alegre. De fora, homens atiraram contra o grupo que estava na rua. A Delegacia de Homicídios já sabe quem matou e quem mandou matar o homem decapitado. Cada ação de um lado provoca uma reação do outro, como os ataques no bairro Campo Novo e Bom Jesus. Segunda quinzena de junho, nós tivemos um homicídio aqui em Porto Alegre, de uma liderança da facção atuante na Vila Cruzeiro, e os membros dessa facção entendem que os responsáveis por essa morte são os membros da facção rival, dessa facção atuante no Vale dos Sinos, associada com a facção atuante na Bom Jesus. Para o conflito cessar, a polícia já tem uma estratégia. Nós temos o diagnóstico plenamente feito, né, com a leitura muito concreta do que está acontecendo, do que se passa aqui em Porto Alegre e na região metropolitana. E a partir disso nós elencamos algumas prioridades que foram postas numa reunião de planejamento com as outras forças de segurança, e esse plano está em fase de execução. A respeito deste assunto, teve uma operação policial na manhã de hoje. Em seguida, nós vamos trazer todas as informações. Há pelo menos 32 mandados de prisão e 23 de busca e apreensão. Nesta operação policial, atacando lideranças, com foco nas lideranças de facções que, inclusive, tentaram um acordo para encerrar esta guerra aqui em Porto Alegre. Em seguida, a gente traz os detalhes desta operação que acontece, portanto, na manhã desta quinta-feira. 11h50, cenas de vandalismo nos comitês de campanhas de 2 vereadores aqui em Porto Alegre. Da redação, Glauco Paza. Bom dia, Glau. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, isso aconteceu nos comitês do PSDB e também no comitê do Partido Novo. Os atos de vandalismo foram na madrugada de ontem. A gente está vendo nas imagens aí, as imagens das câmeras de segurança que flagraram estes homens aí chegando, Eles colaram cartazes contra os partidos e também danificaram parte da fachada. Já foi registrado o boletim de ocorrência, a polícia agora está investigando. Tanto que a gente pede, André, que seja um processo de eleição tranquilo. Ontem nós estávamos, inclusive, abordando que não houve, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, grandes problemas no dia 7 de setembro, Mas tem que registrar, infelizmente, atos como esse aí. É verdade. Ontem havia, sim, a preocupação, Glauco? E, inclusive, não tivemos aqui e não se tem notícia pelo Brasil. Que bom e que assim continue sendo. Afinal de contas, vivemos numa civilização, E é importante que vivamos também em paz. Podemos ter divergências, mas não partir para a violência. Muito bem, olha só, era uma fiscalização. Daqui a pouco a gente vai contar essa história do que aconteceu, do que foi encontrado durante uma fiscalização da polícia. Ficou curioso? Também fiquei. Daqui a pouco a gente traz as informações. E em seguida tem o esporte, o Blocão do Esporte. Nós vamos falar sobre as novidades no time do Inter que enfrenta o Cuiabá no sábado e a preparação de Renato Portaluppi para a reestreia no Grêmio. Entra em campo Matheus Schenck e Glauco Paza. Muitos desafios e jogos importantes no final de semana. É verdade. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo. Bastante coisa para a gente falar no Blocão do Esporte hoje. Inclusive, André, eu te destaquei antes mais cedo aqui nos bastidores. Sabe quantos torcedores são esperados nesse final de semana nos jogos de Grêmio e Inter? 73 mil pessoas, somando os públicos de Inter e Grêmio que jogam em casa, O Inter joga sábado em casa, o Grêmio joga no domingo em casa. Então, muita gente, esperamos que, claro, com tranquilidade, Porque... E com vitórias, Com vitórias também. Mas olha só, André, eu quero destacar nesse primeiro momento de esporte aqui no SBT Rio Grande, uma cena realmente lamentável, Aconteceu no pré-jogo de Flamengo e Vélez Sarsfield. Ontem, a repórter da ESPN, a Jéssica Dias, ela foi assediada ao vivo enquanto trabalhava. Esse torcedor, que é o Marcelo Benevides Silva, está preso preventivamente na 19ª DP lá do Rio de Janeiro. Ele foi detido, já prestou depoimento e a repórter, a Jéssica,
também em depoimento, disse que esse mesmo torcedor havia tentado beijá-la em outras 2 ocasiões antes da entrada ao vivo. Mas que barbaridade. Ou seja, o cara sabia muito bem o que estava fazendo. Que absurdo total. Não, e é covarde. Gente, quem tá olhando em casa e acha, não, foi um beijinho, o que tem de mais? É o selinho. Isso é assédio. Já passou da época da gente rever conceitos. Ah, mas não foi nada. Isso é uma espécie de agressão. Não é que nem o Schenck recebeu aqui no Beira-Rio. Não, lá ele foi agredido. Mas isso é uma espécie de agressão. Todas têm que ser condenadas. Todas as agressões, todos os tipos de assédio. E aí a nossa solidariedade, a nossa colega. Pois é, depois desse ato, esse torcedor ele conseguiu fugir, mas ele foi localizado pela equipe da ESPN e aí sim conduzido também com a polícia junto a outros 3 profissionais da ESPN que serviram de testemunha para a delegacia. Ele está preso preventivamente. E que isso sirva, né? Porque já vivemos outras situações semelhantes ou como essas, né? Tanto com repórteres nos estádios, e exemplarmente deve ser punido este torcedor pelo que fez e que isto sirva de alerta para outras pessoas, né, que tentam e que fazem e que têm atitudes, no mínimo, desrespeitosas aqui, no mínimo, desrespeitosas. Seja com as mulheres que estão em campo, com colegas que muitas vezes, como aconteceu com o próprio Matheus, né, que foi colocado, se viu numa situação de extrema preocupação, constrangimento, preocupação mesmo, né, quando estamos ali para fazer o nosso trabalho. Então, de fato, nossa solidariedade à nossa colega que ficou visivelmente, né, ela ficou, a gente percebeu, olhando a imagem na sequência, né, Matheus e Glauco, ela extremamente incomodada, revoltada, e então a nossa solidariedade. Agora, André e Schenck, só para terminar esse assunto, a maior punição eu acho que ele já recebeu. Ele foi para a delegacia e o filho adolescente estava lá junto, porque também iria no jogo, estava presenciando a bobagem que o pai dele fez. E foi Tomara o que filho... isso sirva como exemplo. E foi mau o exemplo, filho, na verdade. hein, Glauco? Foi o filho dele, de 17 anos, que foi à imprensa pedir desculpas pelo pai e disse que a mãe dele, a mãe desse garoto, estava arrasada com o que fez esse rapaz aqui. Pois é, porque agora está preso. Muito bem. 11h55, em seguida... Voltamos daqui a pouco com mais Blocão. Até já, Matheus Schenck. Bom, era uma fiscalização, então, de rotina que se transformou numa apreensão recorde de drogas. Esse é o assunto que nós começamos o nosso giro de notícias. 75 quilos e 600 gramas de skunk, uma espécie de super maconha produzida em laboratório. A maior apreensão deste tipo de droga no estado, em todos os tempos, foi feita na BR-386 em Lajeado. O entorpecente estava em um carro com placas de Rio Grande. O condutor, de 27 anos, que mora em Porto Alegre, disse aos policiais que trouxe a droga do Paraguai, mas não informou qual seria o destino. Ele já foi condenado pelo mesmo crime e estava em liberdade condicional. Uma casa dentro de um carro. A polícia flagrou um veículo com 2 criminosos que furtaram vários utensílios de uma residência em Charqueadas. A prisão aconteceu em Esteio e até a fronha do travesseiro virou saco para depositar o que foi roubado. Bom, nosso assunto agora é sobre economia. Não é só a comida que está mais cara. Não, tomar banho também está pesando no bolso. Em alguns locais a água aumentou, mas também não estamos falando do preço da água. Para muita gente, sabonete e shampoo se transformaram em itens de luxo. Acompanhe. O sabão para lavar a louça agora é artesanal. Moradoras da Ilha do Pavão, em Porto Alegre, participam de uma oficina de saboaria, em parceria com a ONG Misturaí. O projeto recicla óleo usado e inclui ervas e essências aos produtos. As mulheres aprendem a fazer sabão em barra e sabonetes. Além da gente poder usar produtos e reaproveitar certo tipo de produto, não virar lixo, a gente trabalhar mais também com a parte ambiental. Vai ajudar muito na parte tanto da higiene pessoal, né, da pessoa, como na parte, né, da casa, da louça.
Os produtos de higiene pessoal ficaram em média 8,5% mais caros nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Mas só o sabonete subiu quase 30%. Nas comunidades mais carentes, onde já é difícil comprar alimentos, o sabonete se tornou artigo de luxo. O marido da Ana trabalha em reciclagem e às vezes encontra kits de banheiro de hotéis. Encontra sabonetinho, né? Que é isso que a gente toma banho. Não dá para comprar, né? Sabonete, está tudo caro. Né? Aí ele encontra, a gente põe na máquina para lavar. Sabonete, assim, se shampoo é uma vez por mês. Shampoo e condicionador tiveram alta acima de 12% em 12 meses. Produtos de higiene bucal aumentaram 12%. Papel higiênico, quase 10%. Na casa do Valmir, o sabão em barra virou multiuso. Para tudo, para lavar louça, tomar banho, lavar roupa, para tudo em geral, né? Se não tem condições de comprar um melhor, o sabão em barra é mais barato, né? Por isso que a gente usa ele. Um estudo feito pela consultoria Kantar mostra que 1 em cada 5 banhos hoje é apenas com água no Brasil, sem o uso de produtos de higiene. Essa questão da crise econômica que faz com que as pessoas tenham que priorizar algumas escolhas. E aí até os banhos estão sendo sacrificados nesse sentido, com uma diminuição de produtos usados. Segundo a Associação dos Moradores da Ilha do Pavão, no auge da pandemia, a instituição recebeu doações de produtos de higiene, que ajudavam a minimizar essa dificuldade. No ano passado, quando o país voltou as atenções para o tema da pobreza menstrual, até absorventes chegaram à comunidade. Mas as doações desapareceram. O absorvente é muito caro, com certeza. Eu não sei nem te dizer o que elas estão fazendo no momento para suprir essa falta. Entendeu? Porque se tu não consegue comprar um shampoo, tão pouco tu vai conseguir comprar absorvente. Que dificuldade, olha. E quem quiser ajudar os moradores da Ilha do Pavão pode entrar em contato com a Sandra, que é presidente da Associação do Bairro. O telefone, anote aí, 51 9 81 92 83 81. Esse número vai estar também nas nossas redes sociais para que as pessoas possam colaborar com os moradores da Ilha do Pavão. Olha, Glauco, tudo subiu muito e estamos falando aqui de um item, né? Um item, está aí na tela o telefone. Estamos falando de um item, então a gente dói muito imaginar as pessoas tendo que procurar alternativas para comer, né? Com o preço da carne subindo, preço do arroz, preço de tudo, Glauco. Preço de tudo subindo. Então há uma grande dificuldade dessas pessoas, que é o básico, a higiene básica, Glauco. Nesse caso aí tem a ver com a dignidade humana, André. Isso é muito cruel. E outra, as pessoas vão pela exclusão. Vai comer ou vai comprar o sabonete? Vai comer, né? Olha, mas é injusto, é muito cruel. A história dessa senhora contando que o marido, que trabalha com reciclagem, procura sabonetes descartados de hotéis, né, para conseguir, quem sabe os próprios hotéis, no momento desse, já deixe esse item separado, porque eu imagino que muitos são descartados dentro ainda das próprias embalagens, né, aqueles sabonetezinhos pequenos. É lamentável, é muito triste, muito triste. Agora, de fato, é só a gente dar uma volta em qualquer local, em qualquer mercado, que a gente vê os preços absurdamente que subiram aí nos últimos tempos. 12:01 minuto. Atenção, vai ser liberado hoje uma obra de prolongamento da Anita Garibaldi. De novo, a Anita Garibaldi é assunto da gente. Que novela essa Anita Garibaldi, hein? Meu amigo Guilherme Roquette tem as informações pra gente. Boa tarde, Gui. Vamos ajustar o áudio, vamos ajustar, Gui. Continua a novela, então. Tinha que dar, né? Tinha que ter um problema. Até o microfone lá na Mas Anitta. Pelo menos é uma notícia boa, me parece, né? Agora. Que uma hora liberaram, aí depois né, que teve como é que chama ali a trincheira? A trincheira lá na Anitta, e depois bloquearam para terminar Agora, as obras. Esse trecho aí, presta atenção, porque vai resolver um problemão, tá? Vamos ver o que o Guilherme vai apontar ali, quando é que vai estar liberado realmente, né? Mas vai resolver um problema da gente que tinha que fazer um braço, né, para chegar perto do shopping Guatemala.
Qual é o trecho especificamente, Glauco? Só pra... O nome da rua eu não lembro direito, mas pega a Anitta ali e vai sair bem perto do Iguatemi. E antes a gente tinha que dobrar à esquerda, até porque tem uma série de casas que há muito tempo estão estabelecidas ali, para fazer uma curva. Porque ali sempre teve, historicamente, um problema de inundação. Historicamente, um problema de inundação, de acúmulo de água. Enquanto a gente resolve o problema... Já está ok o microfone? Oi, Gui. Vamos ver se agora a gente te escuta, Gui. Oi, André. Oi. Não, pois então, o que eu queria dizer é que pelo menos dessa vez a gente tem um bom motivo. Essa obra aqui da Anitta, eu já vou mostrar ela para vocês, ela foi construída pelo próprio Shopping Iguatemi em função da ampliação do espaço. Mas tem um alerta muito importante antes de eu mostrar a obra. Quem sobe aqui pela João Valig desde Assis Brasil em direção ao Shopping Iguatemi precisa cuidar, porque aqui próximo à Rua Cipó tem esse meio fio aqui, ó, esse desvio aqui, e já deu acidente aqui. O HB20 nessa madrugada passou por cima disso tudo aqui, foi parar lá na esquina. Então muita atenção, porque esse trecho, para quem vem aqui da João Valig, ele não está tão bem sinalizado. Fora isso, a obra está muito interessante, porque ela vai melhorar muito o fluxo aqui da região, nessa zona leste aqui de Porto Alegre. Vamos passar para cá, porque vocês estão vendo aqui, ó, o Ozanam vai mostrar esse trecho aqui. Essa é a obra nova, tá? Vocês estão vendo aí, então, o final da Anitta Garibaldi, já no novo entroncamento aqui com a Avenida João Valig. Para quem vem, esses carros que estão vindo aí, esse Fox branco aí passou, ele está vindo da Assis Brasil no sentido Shopping Iguatemi. E aqui, então, a gente vai ter um entroncamento, né, uma rótula aqui, justamente para que os carros possam ou entrar direto na Anitta Garibaldi e seguir em direção à terceira perimetral, ou, Ozanam, mostra um pouquinho aqui para a tua direita, né? Nessa rótula que a gente está vendo aqui, são os carros que estão vindo lá do Shopping Iguatemi, e eles vão poder ou voltar lá para Nilo Peçanha, ou seguir reto, onde aquele carro lá vai dobrar para a esquerda. Se ele seguir reto, quando estiver liberado, ele vai poder seguir pela Anitta Garibaldi em direção à terceira perimetral. E aqui é que está o grande interesse dessa obra, porque esse desvio que a gente está vendo aqui, ele vai liberar e muito, André, o trânsito lá da região da Nilo Peçanha. Cerca de 50% da movimentação que precisaria hoje voltar lá para Nilo Peçanha e seguir em direção à terceira perimetral, à região central da cidade, vai poder ser feito aqui por esse trecho novo aqui da Anitta Garibaldi. Então, essa é a grande sacada, André, dessa obra aqui na Zona Leste de Porto Alegre. Como eu falei, ela é uma ampliação de cerca de 900 metros, desde o final lá da Anitta Garibaldi até esse ponto, que ainda está aqui interditado, e vai dar esse alívio para o fluxo, porque vão ficar duas alternativas, como eu disse, para quem vem para cá, para a região do Shopping Iguatemi, subindo a Nilo Peçanha, ou quem já é da própria Zona Norte, pode vir aqui direto pela Anitta Garibaldi, nesse trecho aqui, e vai então chegar direto no cruzamento com a Rua Cipó. É uma alternativa bem mais interessante, até porque a Nilo Peçanha lá, ela tá com obras, né, André? Sim. Tá com aquela obra de drenagem que a gente tem por lá, e também tem um trânsito mais intenso. Agora vai ter uma alternativa. A partir da 1h30 da tarde, né, Gui? Isso. A partir da 1h30 da tarde, esses cones que estão aqui, ó, né? Esses cones que estão aqui vão ser liberados, tanto daqui quanto aqueles outros cavaletes que estão ali. Vai ter um ato, com certeza, que a gente está vendo ali, ó, que tem um gazebo, né? Já teve som e tudo, a gente deve ter presença aí, né, da prefeitura aqui para essa liberação a partir da 1h30 da tarde. Então, obviamente que não vai ser 1h30 que o pessoal vai poder passar. Mas o que a gente vai ter realmente é, já no final da tarde, de repente lá pelas 3 horas, a gente já tem esse trecho aqui sendo utilizado pelos motoristas, André. Tá certo, obrigado. Esse é o Guilherme Roquete, portanto, um trecho novo que vai ser liberado agora à tarde, né? E vai melhorar bastante, como já tinha comentado o Glauco, vai facilitar muito, o pessoal não vai precisar ir lá para Nilo Peçanha, agora já vai direto para Anitta Garibaldi. Obrigado, esse é o Guilherme Roquete. 12h, 6 minutos, 24 graus, temperatura em elevação. Nosso assunto, previsão do tempo. Olá, Estael Cias. Boa tarde, Estael. Temperatura de 24 graus, elevando. Muito calor à tarde em muitas cidades gaúchas, não é, Estael? Sem dúvida. Ontem já tivemos marcas ao redor de 30 graus em alguns municípios. Hoje vai esquentar mais, tem abafamento, tem bastante sol no Rio Grande do Sul. Mas tem um outro ingrediente que vai ajudar a elevar a temperatura. Vamos começar mostrando a imagem de satélite. Começa aqui vendo essas imagens belíssimas lá de Santana do Livramento. Hoje cedo teve serração, a gente vê nessas imagens do Fabiano Ribeiro enviadas lá de Santana do Livramento. A gente consegue ver a serração ali baixa, cobrindo parte do município da fronteira oeste.
o que marcou o amanhecer de hoje. Amanhã de manhã, nessa região, já vai ter chuva, André, porque tem frente fria chegando. Então, a quinta-feira começou com cerração, vai valer aquela situação de cerração que baixa, sol que racha. Tem uma instabilidade bem isolada nos arredores de Livramento agora, mas em geral o sol predomina e esquenta. Vamos para a imagem de satélite para mostrar como é que está a situação agora pelo Brasil. Olha aqui, André, o que tu identifica aqui nessa imagem de satélite? Olha o que é isso aqui. O que tu acha que é isso aqui? Fumaça? Fumaça, é fumaça. A gente tem... O que está acontecendo no Brasil hoje, né? Nessa área mais central, já são vários meses de escassez de chuva, é um processo natural dessa época do ano. A chuva não acontece, o tempo é muito seco, a umidade está baixa e as queimadas acabam levando para a atmosfera muita fumaça, que a gente vê essa fumaça se espalhando por grande parte do território nacional. Começa lá pelo centro-oeste, passando pela Bolívia, Mato Grosso do Sul e aqui ó, no noroeste do Rio Grande do Sul, hoje, isso agora, tempo real, a gente vê essa área mais esfumaçada mesmo. A imagem de satélite é muito clara, a gente consegue ver toda essa área coberta por fumaça. E o que está trazendo a fumaça para cá? Vamos mostrar uma arte em que a gente mostra o avanço do vento norte-noroeste. É o mesmo vento que traz o aquecimento, que traz o ar mais quente, que eleva a temperatura hoje no Rio Grande do Sul, ele transporta nessa viagem desde a região amazônica até o sul do Brasil, transporta ar quente e junto na bagagem traz também a fumaça, espalhando a fumaça por todo o sul do continente, no Paraguai. A Argentina também está com muitas queimadas hoje no centro-norte da Argentina e tudo isso está chegando ao Rio Grande do Sul. Mas com a chegada da chuva amanhã, com a passagem da frente fria, a atmosfera vai ser lavada, porque essa chuva vai limpar a atmosfera e deve trazer uma melhora aqui nessas condições de fumaça, principalmente no sul do Brasil. Por que vai trazer vento forte, André? Porque essa frente fria ela chega pela manhã lá na fronteira oeste, com chuva e alguns temporais. Aqui, a sexta-feira tem sol e nuvens, o norte do estado vai fazer calor amanhã por aqui ainda, com marcas acima de 30 graus. E aí, depois da tarde para a noite, essa frente fria avança mudando a temperatura e pode trazer vento forte, porque a temperatura vai mudar muito rápido pelo Rio Grande do Sul. O vento forte aonde? Em todo o estado? A partir do momento da virada do tempo? Isso, a partir do momento que essa frente fria avança, especialmente da tarde para a noite, pegando mais a metade norte do Rio Grande do Sul, inclusive região metropolitana, rajadas entre 60 e 80 km por hora. A gente preparou essa arte para quem está nos assistindo entender o que tamanho é essa virada na temperatura. A gente está em setembro, que já faz parte do trimestre de primavera, mas é um mês de transição, André. Então, o que vai acontecer? Hoje a gente vai a 33 graus, com bastante sol e fumaça pelo Rio Grande do Sul. Amanhã tem a passagem da frente fria. Nas áreas mais próximas da fronteira com o Uruguai já cai a temperatura de manhã, mas na metade norte ainda teremos 30 graus e por isso tem risco de temporais. A chuva não será em grande quantidade. O destaque para sexta-feira é a virada na temperatura e o vento forte, rajadas de 60 a 80 km por hora, que vão fazer essa troca, né? Sai a massa de ar quente e entra a massa de ar frio, que no sábado faz com que a temperatura chegue a 2 graus. Lá em Santana do Livramento, em Quaraí, na fronteira oeste, o tempo melhora ao longo do dia, porque no norte do estado ainda pode ter chuva no começo do sábado, grande parte das regiões um sábado já com sol, e na tarde de sábado, se a gente tem 30 graus aqui na sexta, na tarde de sábado a temperatura não passa de 16, 17, Nossa. E tem vento sul, esse é um dia ventoso, com sensação térmica baixa, que ainda nos lembra o inverno. E aí no domingo, o ar polar se instala no Rio Grande do Sul e aí nós teremos uma queda mais forte ainda. Temperatura negativa, provavelmente ou ao redor de zero, lá em Pinheiro Machado, na Serra Sudeste. Muitos municípios gaúchos com 2 a 4 graus positivos pelo interior do estado. E nos campos de cima da serra, 3 graus abaixo de zero, principalmente nas áreas de baixada, ali de São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria. Ar seco, tempo seco com frio pode trazer geada para o domingo em muitas regiões. Muito bem, então teremos o calor. A partir de amanhã já começa a virada pelo estado, a virada do tempo, e o sábado já começa então o frio em todas as regiões. Isso é, a previsão é para agradar a todos. Tem calor para quem gosta de calor e tem o frio para quem também não gosta. E tem chuva também para quem gosta, né? E é isso, para quem precisa. Então, tá certo. Obrigado, Estael Cias. Nos vemos na terça-feira com frio. Terça-feira, acho que já começa a esquentar de novo. De novo? Então tá bem, até lá. Obrigado, Estael Cias, nossa meteorologista. Portanto, teremos hoje calor e amanhã virada do tempo e muito frio no final de semana, meu amigo Glauco Paza. Bom, e atenção agora, porque em Lajeado um homem foi preso por furtar mais de 100 placas de túmulos
do cemitério da cidade. Ah, não. Ô, Glauco, placas de túmulos e letreiros também, Glauco. O que eu vou te dizer? Mas o que é isso? Ali tem as datas ali, mas que absurdo. Não, e tem os nomes. Imagina as famílias como ficam, né? Que já tem a dor de perder um ente querido e mas ainda que bárbaro, esse homem... Bom, resumindo a história, ele tem 33 anos, foi abordado pelos policiais em atitude suspeita, tinha 2 mochilas e dentro delas mais de 100 objetos retirados de túmulos do cemitério católico lá de Lajeado. Ele já tem antecedentes, tá? Por tráfico, enfim, e a polícia acha que justamente ele iria usar isso aí para trocar por dinheiro para comprar drogas. Agora, é difícil, como é difícil, né? A pessoa entrar no cemitério, violar os túmulos, mais de 100 objetos, ou seja, foi muito túmulo, ele pegou isso aí. Muitos têm ali cobre, né, para derreter e aí trocar por drogas. Pois é, a gente não sabe, né, Glauco, se o receptador tem. E vai dizer que o receptador não sabe a origem. Tá ali, né? É identificado isso aí como sendo um produto de cemitério, né? Não, e o fornecedor geralmente conhece, né? Ele conhece, ou seja, o receptador, ele também está agindo de má fé. Claro. Né? É muito difícil, não vou generalizar, mas a própria polícia diz isso. Quem recebe também comete crime. Né? Que eles pegam, não se sabe se ele chega a derreter antes de levar, né? Ou se já leva derretido. Agora, tem que saber a origem. Se leva derretido, como é que o comprador não vai perguntar a origem desse material, Glauco? Não, e é foto, é nome, é algumas identificações de data, como você falou, é tudo típico do cemitério. Agora, como ele entrou lá, eu não conheço o cemitério, mas deve ser o fácil acesso, né? E, só para terminar esse assunto, a polícia disse que já prendeu várias pessoas de uma organização criminosa que era especializada nisso aí. Mas que isso? Este aí foi um caso isolado de agora. Os porta-retratos aqui mais à esquerda são esses círculos, ali os nomes e as datas, gente, de nascimento, imagina? Nascimento e morte, crucifixo. Mas que absurdo, isso em Lajeado. Lajeado. Absurdo total. E aí ele foi preso, né? Está preso até não sei quando. Tá certo. Meio-dia, 14 minutos e atenção, pode colocar a sirene. 22 presos em uma mega operação contra lideranças de facções que tentaram acordo para encerrar os conflitos que os gaúchos têm vivido aqui na região metropolitana nos últimos dias. Na reportagem, a gente vai explicar todos os detalhes. Nas ruas de Porto Alegre, guerras e confrontos com dezenas de mortos. Dentro das cadeias, um clima pacífico entre as lideranças. Tivemos acesso a uma tentativa de acordo de paz entre eles para que cessasse a situação de violência, que infelizmente não foi possível, mas o recado é esse, que nós estamos atentos. Nesta conversa, com erros de digitação, um preso propõe parar de vez as ladaias, que vocês não se preocupam mais com a guerra. E completa, podemos dividir o morro. O outro responde, vai ficar como está. Uma queda de braço em cima dele. Vocês são as camisas opostas. E que a guerra é consequência não desejada, mas que sacrifício faz parte do crime. Os líderes conversam entre si, vendem armas uns para os outros, vendem drogas uns para os outros e dividem o território do narcotráfico, enquanto que a base está sempre em conflito. Então, essas facções criminosas possuem projetos de poder. Eles não se contentam com pontos de narcotraficância. Eles querem crescer como grupo e formar estados paralelos. Querem abrir postos de saúde e fechar postos como bem entendem. Então, eles tentam esses acordos de paz sempre visando o lucro da própria facção, dividindo Porto Alegre em territórios de traficância. Mesmo assim, outros traficantes selaram acordos com facções. Entre eles, o Paulão da Conceição, que há anos comanda a área da zona leste da capital, mas que agora se associou ao grupo da Bom Jesus. Saiu há pouco tempo do presídio e ele já está integrando uma facção e ele representa, na figura que ele tem, o poder que essa facção ganha trazendo uma liderança para dentro né, do próprio grupo. Essa facção que é ali do bairro Bom Jesus conseguiu trazer o Paulão na tentativa de também dividir né, a Vila Conceição e trazer os lucros decorrentes do tráfico na Vila Conceição para essa facção. Paulão foi um dos 10 presos nas ruas nesta manhã. Ele estava no semiaberto com tornozeleira eletrônica. Os outros 12 já estavam em presídios.
Os mandados também foram cumpridos em 5 cadeias do Rio Grande do Sul, incluindo a penitenciária de alta segurança de Charqueadas. Segundo a Polícia Civil, os presos continuavam ordenando crimes do lado de fora das cadeias. Nos próximos dias, a polícia deve pedir a transferência desses líderes para outras penitenciárias do Rio Grande do Sul ou até mesmo para o sistema federal. A maior parte das lideranças estava nas unidades prisionais, então é por isso que é importante tirá-los da zona de conforto, tirá-los de locais onde porventura eles tenham a comunicação com seus subordinados que estão na rua praticando essas execuções de extrema gravidade. Tirá-los da zona de conforto, foi o que eu ouvi? É porque de dentro, no caso da zona de conforto, se consegue, né, fazer a comunicação e toda a administração do processo. A que ponto que se chega, né? Realmente os nossos presídios, o que não é de hoje, ainda não estão, né, não têm capacidade de fato para isolar e recuperar um preso, Glauco. Quer dizer, lá de dentro continua comandando todas as ações. Nós vamos conversar com o Lucas, porque o Lucas, a gente aconteceram diversas mortes, foram pelo menos 8 aí nos últimos dias, nas últimas semanas, digamos assim. E muitas delas, Lucas, fatos que a polícia não confirma que tenha relação com esta guerra. Mas a partir do momento em que houve a operação hoje, já fica um pouco mais claro a gente compreender esse processo todo aí, não é, Lucas? Isso, André. Claro, tem uma guerra em andamento entre 3 facções criminosas, na verdade, aqui do Rio Grande do Sul, que tem causado muitas mortes aí nas últimas semanas, e algumas outras que acontecem também na disputa do tráfico de drogas, que não estão ligadas exatamente a essa guerra, mas que acontecem no mesmo contexto. E o que a polícia descobriu, e na verdade há bastante tempo já se sabe, que essas ordens, esses ataques, principalmente os com maior repercussão, com maior dano, como foi o caso do Campo Novo, só acontecem porque alguma liderança de dentro do presídio está autorizando que as pessoas aqui do lado de fora cometam esses crimes. Mas o que a polícia descobriu agora nessa investigação, André? Que lá dentro da cadeia, na zona de conforto, muitas vezes na sua cela, as lideranças da facção A, da B, estão conversando, estão combinando, vendendo arma um para o outro, lucrando, enquanto quem está do lado de fora, a base, os soldados do crime, estão se matando entre si e muitas vezes matando inocente. Então a polícia descobriu essa tentativa de acordo de paz, a gente viu na conversa ali, um tentando selar esse acordo, o outro dizendo que não é bem assim, porque, enfim, não podem dividir o morro. A gente vai colocar. Mas, enfim, do lado de dentro da cadeia, um clima de paz. Do lado de fora, André, toda essa situação que a gente vive. Olha, até a gente pode botar aquele trecho de novo depois do chefe de polícia falando dessa zona de conforto, ou seja, se reconhece de fato, a própria polícia reconhecendo e em que é uma zona de fato de conforto, em que a gente não consegue dar, né, ao nosso sistema André, prisional, Glauco, não consegue cumprir aquele papel que deveria cumprir, né? De recuperação, né? De isolamento. Então, né, a maior parte dos presos já estavam presos nesta operação que aconteceu hoje. E ali nos prints, vamos colocar na tela, só antes já passo para o Glauco, só porque eu já tinha chamado o Glauco, a gente vai botar na tela as conversas. Ó, olha só, mano, te fazer proposta para nós poder de vez terminar com a confusão, né? Fazendo aqui uma tradução ladaias, né? Seria significado de confusão. Que aí vocês não se preocupam mais com a guerra, né? Aí seguem as conversas, aí tem um outro trecho que falam até na própria divisão do morro. Ó, nós podemos dividir o morro, né? Diga lá, Glauco. Não, é só para deixar claro aqui, o que eu penso é que isso é um tapa na cara. Essa realidade é um tapa na cara da gente, porque é o seguinte, ó, a segurança pública nunca vai admitir. Mas eles entrando em acordo, há uma certa comodidade também para o próprio Estado. Por quê? Porque daí eles não entram em atrito, as coisas ficam como estão, cada um com o seu território ali, entendeu? E não há uma grande guerra, que é isso que a gente está vivendo nesse momento. Embora também a segurança pública não aceite isso. Mas convenhamos, também vira zona de conforto
para o próprio Estado, né? Só que, e nós que estamos na rua, Glau? É. E a nossa zona de conforto? Que não temos nada a ver com criminalidade, não estamos envolvidos com crime. Olha o rapaz de Alvorada, trabalhador da madrugada, foi comer um cachorro-quente junto com 2 amigos, estava na fila, 5h20 da manhã da segunda-feira, foi morto com bala perdida. Porto Alegre, no Campo Novo, 3 mortos. Também pessoas que não tinham envolvimento nenhum. E por aí vai. E por aí vai. Então, assim, é isso que a gente batalha bastante, né? É a nossa a dedicação diária pelo direito que nós, cidadãos, temos de caminhar tranquilamente em qualquer horário e sentirmos, sim, a segurança perto de nós. E é essa reivindicação, é isso que a gente fala. Quer dizer, até que ponto uma zona de conforto, mas quando que nós vamos ter presídios que, de fato, tenham a função, né, lá na Constituição, no Código, enfim, que cumpra com esta função, mas de dentro do presídio se consegue, né, se montar um escritório em que se fazem negociações todas paralelas, quer dizer, né, zona de conforto. Zona de conforto, André, é o que nós ouvimos, né? Se dizendo que os presos estavam numa zona. Isso é inaceitável, Lucas. E nem só quem é baleado, quem é morto, quem é ferido de forma aleatória, até sem ser da criminalidade, sofre com isso. As crianças lá da escola do Rubem Berta, do Grande Oriente, André, ficaram sem aula semana passada. Exato. O posto de saúde fechou. Então são várias vítimas indiretas e colaterais dessa disputa da criminalidade. Não só quem é ferido, mas também quem fica sem serviços básicos. O comerciante que daqui a pouco fecha mais cedo e não vende e tem prejuízo. Enfim, são muitas e muitas pessoas que acabam sofrendo com essa guerra da criminalidade. Coloca mais uma vez pra gente ouvir, porque às vezes as pessoas não têm entendido e a gente leva um choque. Coloca. Mais uma vez. Os líderes conversam entre si, vendem armas uns para os outros, vendem drogas uns para os outros e dividem o território do narcotráfico, enquanto que a base está sempre em conflito. Então, essas facções criminosas possuem projetos de poder. Eles não se contentam com pontos de narcotraficância. Querem crescer como grupo e formar estados paralelos. Querem abrir postos de saúde e fechar postos como bem entendem. Então, eles tentam esses acordos de paz sempre visando o lucro da própria facção. Não, mas tem o outro trecho. É o outro trecho que fala na zona de conforto, que aí é o chefe de polícia que fala, e aí a gente vai colocar no ponto. Quer dizer, é um mundo paralelo. E é isso que o Estado não pode permitir. É um poder paralelo. Nós temos os 3 oficiais, né? Executivo, legislativo, judiciário, e tem o poder do crime, infelizmente. Já está no ponto aí? Já está no ponto? Já está no ponto. Em seguida a gente vai colocar já em instantes. Portanto, a operação que aconteceu na manhã de hoje deve ainda seguir. Pelo menos a metade já estava presa, né? Metade já estava presa e agora a polícia então consegue de fato encontrar provas de uma negociação entre grupos rivais para trazer tranquilidade, quando quem tem que trazer a tranquilidade é o Estado. Coloca mais uma vez aí para a gente ouvir. A maior parte das lideranças estava nas unidades prisionais, então é por isso que é importante tirá-los da zona de conforto, tirá-los de locais onde porventura eles tenham a comunicação com seus subordinados que estão na rua praticando essas execuções de extrema gravidade. Quer dizer, tem que tirar de dentro do presídio e levar para um outro presídio que dê uma condição melhor do que a que se tem aqui, correto? Eles têm que ser presos. Eles têm que ser presos. Isso, André. Muitas vezes... eles estão presos muitas vezes, mas lá dentro tem celular, tem contato com o mundo externo e a polícia então atua, a polícia em geral, a segurança pública atua em 2 frentes. Numa tentando mandar essas pessoas para fora do Rio Grande do Sul e a outra é cumprindo uma velha promessa, André, de colocar bloqueadores de telefone. Na PASC, por exemplo, esse serviço, essas obras já começaram, algumas galerias já estão isoladas e a tendência é que isso se espalhe para outros presídios do Rio Grande do Sul. E aí sim, de uma forma ou de outra, a segurança pública vai conseguir isolar definitivamente esses criminosos. Esse é o delegado Fábio, né? O delegado Fábio que falou da questão da zona de conforto.
Assim, é algo que, e eu falo aqui representando uma sociedade que quer segurança, que quer seus filhos estudando, como disse o Lucas, no colégio Grande Oriente. Nós estivemos lá dias atrás, onde próximo houve uma pessoa que foi morta, né, Lucas? Nós estivemos lá, entramos ao vivo lá, inclusive as aulas, a aula ia ser suspensa. E aí, por aí a gente vai, uma série de outros acontecimentos que quem mora nessas regiões sabe muito bem como que é o dia a dia, né? Sabe muito bem como é o dia a dia. E por isso a gente reforça aonde que está o Estado que deve, sim, ele se impor e garantir a segurança para o cidadão de bem. E o cidadão que não é de bem, bom, esse tem, né, tem que sofrer as suas consequências e, inclusive, o Estado deve oferecer um local em que ele não possa ficar em contato com outras pessoas, né, fazendo um balcão de negociações e entrando em acordos, inclusive um local de recuperação dessas pessoas. Obviamente que eu falo em tese, mas é difícil, está difícil a gente conseguir chegar num ponto assim, mediante o que a gente vê acontecendo. Lembrando que isso não é de hoje, isso é de muito tempo, isso é de muito tempo. Agora, enquanto nós não chegamos numa situação ideal, a população à mercê. Quem vai no bar se divertir corre o risco de morrer, quem vai comer um cachorro-quente corre o risco de morrer na fila e por aí vai. Tantos e tantas vítimas, falando agora de últimos tempos, mas sabe-se lá quantas outras que se tem, Lucas. Isso. André, foram 9 pessoas mortas nesses confrontos aí nos últimos dias, não todos relacionados ao mesmo confronto, mas a gente lembra, por exemplo, sábado, entre o Menino Deus e Cidade Baixa, uma pessoa foi morta. Depois de domingo para segunda, aquele atentado gravíssimo na região do Campo Novo, em que 3 pessoas foram mortas, 23 ficaram feridas. Uma possível resposta que aconteceu ontem na Bom Jesus. Então são fatos que vão se somando em diversos pontos de Porto Alegre e assustando bastante a população. Muito bem, obrigado, Lucas Abate. Agora, meio-dia, 29 minutos. Atenção para esta história que a gente vai contar agora, que viralizou nas redes sociais. O menino de 12 anos que foi esquecido pelo próprio pai. Do lado de fora do carro, Glau. Hein? O que aconteceu? O braço do guri ali, tipo, poxa vida. Vai ser difícil de dar essa notícia. Eu estava rindo antes, quando eu comecei a ler aqui, e eu fiquei sabendo disso justamente porque viralizou na internet, tá? Não aconteceu aqui no estado, foi em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, foi na semana passada, só que agora, como ganhou as redes sociais de uma forma muito intensa, a gente está mostrando aqui, porque é totalmente inusitado. O vídeo foi compartilhado pelo próprio garoto que foi esquecido, tá? O Vinícius Tonioli Schroeder, ele compartilhou nas redes sociais porque o pai dele saiu de casa, teoricamente saiu com ele para levar para o colégio. Isso. Só que na imagem da câmera de segurança a gente vê que ele abre e fecha a porta sem entrar. E o pai achou que ele tinha entrado no carro. E o pai não se deu conta, só foi se dar conta quando chegou no colégio. Isso, é claro, virou motivo depois de muito riso, de muita gozação. A família até brinca com isso. A gente tem a possibilidade aqui de ouvir uma entrevista que o pai deu a respeito desse fato inusitado. Vamos ver. Ele abre a porta do carro e entra, aí fecha a porta, eu vou, né? Aí chego abriu a porta, fechou, eu peguei e fui, né? Aí, filho! Olhei pra trás, onde é que tá, cara? Eu vim de lá, até aqui, mas me mijando, eu cheguei lá na frente da casa da tua avó, em pé, rindo que você estraga. Então, pelo que a gente entendeu, Glauco, o menino foi entrar e aí parece que tinha uma caixa, ele não entrou. E aí bateu a porta e foi para outra. Tinha uma trouxa de roupas dentro do carro. Inclusive, o pai foi até o colégio conversando com a trouxa de roupa. E xingando, né? Porque tava falando do irmão, não sei o quê. Falava sozinho porque a trouxa de roupa não respondia. Não, e o menino, ele deve pensar, mas que filho comportado eu tenho. Que eu venho até a escola, que eu não sei qual é a distância, venho até a escola falando e ele só ouvindo. Ai, meu Deus do céu. A gente tá acostumado a falar aqui de argentino que esquece a esposa, a sogra, mas o pai... E eu tenho um filho nessa idade e a minha rotina é essa, botar pra dentro do carro e levar no colégio. Agora, todo dia eu vou dar uma olhadinha pra trás, pra ver se eu não esqueci. Vê os braços do guri? Tu vê os bracinhos dele assim? Poxa vida. Ali, ó, quer ver? Ó, ele fecha, vai pro outro. Ali o braço, ó. Ó o braço, ó o braço.
perdeu a aula ainda. Agora, tem uma outra imagem, já tem no ponto aí, Luciano? Uma imagem para tu tentares descobrir, ô Glauco. Eu já passei pro grupo dos pais lá. E tem uma outra imagem. Tem um monte de gente dizendo, puxa, eu quase esqueci também. Tem uma outra imagem para ti, Glauco, para tu tentar descobrir o que é. É um mistério. Tá me dando um calor aqui. Arruma o teu ponto, tá caindo aqui. Chegou a cair o ponto. Um suador aqui agora. E lembrando que nós temos uma audiência muito grande em Santa Catarina também, né? O pessoal nos acompanha sempre nos mandando mensagens. E aí esse garoto que viralizou nas redes sociais, ele foi esquecido pelo pai. Não, e depois eles contando a história, é muito engraçado, né? Claro que é, mas eu gostei da parte que ele foi conversando com a roupa, né? Sim. Até porque eu também tento puxar assunto com meu filho, muitas vezes ele tá no celular e não responde. Agora eu já vou olhar, toda vez eu vou olhar para trás. Ele ficou indignado, né? E eu só imagino, ele entrou em casa, o que deve ter feito. Não, imagina o pai quando chegou no colégio. Filho, pode descer. Filho, desce. Cadê ele? Parece coisa de filme. Não. Isso aconteceu, para quem não acompanhou, Glauco, aconteceu aonde? Vale do Itajaí, na semana passada, Santa Catarina. Só que o filho, depois que passou o susto e aquela coisa de não entender o que aconteceu, né? Ele foi na rede social, pegou o vídeo, que é da câmera de segurança, e postou. Olha o que meu pai fez aqui. Isso ganhou... Olha, milhares de curtidas, todo mundo curtiu. Claro, não foram eles que passaram por esse apuro, né? Sim. Agora, Glauco, que imagem é essa aí? Olha essa imagem. O que é essa imagem? Você viu ali que tem um homem correndo? Tem, mas não entendi. A gente vai aproximar. Olha ali. Parece os braços abertos, aí o carro vai se aproximando. O que é aquilo ali? O que é aquilo Consegue definir? Tem como a gente aproximar um pouquinho? Não tem. Conseguiu entender? Não. Parece um homem correndo assim com mais de uma perna. Uma imagem impressionante. Mais de uma perna. Verdade. Se ele tivesse o ângulo. Verdade, olha ali. Tu vai entender o que eu estou falando. Quem olhou essa imagem ali não estava entendendo. Alguma coisa, tem alguma montagem, alguma coisa estranha tem. Põe a imagem de novo. Põe a imagem, tu vai ver. Olha, é curiosa. É muito curiosa. Olha ali. Tá vendo? O que é isso? Tá vendo? É uma carroça. Agora tu vai entender. É um cavalo. Nessa época aí de festeja sua roupilha, era um rapaz com um cavalo. Só porque o pessoal quem gravou achou estranho, porque não tinha entendido. Porque é uma carroça ali que tem com rodas de bicicleta. E é uma charrete, usada talvez até para domar. Só que aí depois que se aproximaram é que entenderam o que estava acontecendo, porque em linha reta não se enxergava o cavalo. Tu entendeu? Olha ali, ó. Mas tá diferente essas pernas, né? Sim, e é um tipo de charrete, me parece, usada para domar, né? Para domar cavalo, corrida e tal. Vocês querem terminar comigo? É corrida de trote também, é usado para corrida de trote. Mas num primeiro momento... ficou muito estranho. Aí o carro foi aproximando e aí quem gravou disse, agora eu entendi o que está acontecendo. São os nossos dia a dia, né? Brasil, os nossos olhares do dia a dia, né, Glauco? Brasil. Muito bem. Vamos agora mudar de assunto, falar de um outro assunto e um assunto bastante sério, bastante grave. Lembrando que é exclusivo. Só nós tivemos acesso sobre a investigação do caso Rai, né? O caso de agressão ao torcedor do Brasil de Pelotas. Além de ter sido agredido no banheiro do estádio Francisco Noveleto Neto, lá no dia 1º de maio, a viatura, e também foi agredido na viatura da Brigada Militar, Rai Duarte foi espancado na frente do Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre, minutos antes de receber atendimento e entrar em coma. Ali no detalhe se percebe. O colega Lucas Abate tem os detalhes em que mostra esta agressão, eu repito, na frente do hospital, para onde os torcedores foram encaminhados pela Polícia Militar para receber atendimento médico. Acompanhe. As imagens mostram Rai Duarte sendo agredido em 2 momentos na frente do Hospital Cristo Redentor. A primeira agressão aconteceu 14 minutos depois da chegada no hospital. Segundo o inquérito, o torcedor estava caído atrás da ambulância quando foi chutado por um policial não identificado. Repare novamente o movimento do chute e os olhares dos policiais para o chão, como se Rai estivesse caído.
Cerca de 5 minutos depois, o soldado, identificado no inquérito como Alberto Coelho, passa atrás da ambulância e o chuta novamente. É possível ver Rai caindo no chão. No depoimento, o soldado disse que teria encostado em Rai Duarte para chamar sua atenção, que ele se desequilibrou e caiu, mas que o ajudou a levantar. O torcedor só iria para a triagem 20 minutos depois, às 8h36. 8h42, o torcedor desmaia e é levado às pressas para a cirurgia. Pois é, cada vez, Lucas, que a gente olhe com mais detalhes esse inquérito e essa investigação, inclusive com exclusividade, né? Tivemos acesso através de ti, Lucas. É importante chamar a atenção para esses detalhes e por isso a indignação do Rai, que apenas um foi indiciado, né, por tentativa de homicídio. Agora, a partir disso que foi investigado, como é que está o processo nesse momento? O que pode mudar? Qual é o andamento daqui para frente sobre essa investigação? Só para a gente compreender isso, vai depois para o Ministério Público Estadual, né? No caso Justiça Comum, isso segue na Militar. Como é que fica, hein, Lucas? André, já está com o Ministério Público, na verdade. Sexta-feira passada foi a conclusão desse inquérito, que a gente teve acesso com exclusividade nesta semana, um inquérito que nos revela detalhes que até então eram mantidos em sigilo, que não eram confirmados publicamente por nenhuma autoridade, como o local da agressão, o momento em que o Rai é agredido e até mesmo o fato, André, que ele foi um dos últimos a ser encaminhado para a triagem lá no Hospital Cristo Redentor. O que acontece com esse inquérito a partir de agora? Ele foi encaminhado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Uma promotoria militar já está analisando essas provas, analisando depoimentos, analisando esse relatório que a gente especificou aqui no SBT Rio Grande. E nos próximos dias, tem um prazo aí até de 15 dias, nos próximos dias pode ou oferecer uma denúncia igual ao que foi entendido no inquérito policial militar, indiciando um policial por tentativa de homicídio e outros 10 por lesão corporal e tortura, pode entender que todo mundo cometeu um crime mais grave ou menos grave, ou pode, numa hipótese que é até improvável no momento, arquivar esse processo. Tudo indica, André, que o Ministério Público ou vai manter o mesmo entendimento ou até mesmo agravar a responsabilização de cada um dos policiais nesse episódio. E depois segue um trâmite para o Tribunal de Justiça Militar para julgar criminalmente esses policiais e, ao mesmo tempo, um processo disciplinar administrativo, na verdade, para ver se esses policiais serão excluídos ou não da Brigada Militar. Pois é, agora as imagens elas são de extrema importância, Lucas, porque aí a gente consegue compreender o todo. Afinal de contas, não foi à toa, então, que o Rai precisou ficar, como ficou quase 2 meses, passou por 14 cirurgias, uma hemorragia interna e precisou ser carregado, inclusive ali, de cadeira de rodas para atendimento de emergência, porque de urgência. Ele chega caminhando, entra caminhando na triagem, minutos depois ele é carregado com a cadeira de rodas. Olha, ali ele entrando, aparece a imagem André, entrando na sala da triagem, entra na sala da triagem e minutos depois ele é retirado, já desmaiado, encaminhado certamente para uma cirurgia, né, Lucas? O Rai, ele é retirado do ônibus, já voltando, se direcionando para voltar para Pelotas, às 19h20 mais ou menos. Ele só é levado pro hospital, André, às 19h55, ou seja, ele ficou cerca de 40 minutos detido com os policiais dentro do estádio Francisco Noveleto Neto e, segundo o inquérito, foi levado sozinho para o banheiro onde as agressões aconteceram. Aí ele chega no hospital por volta das 8h05 da noite e só é atendido 8h40, ou seja, André, mais 30 e poucos, quase 40 minutos lá no hospital esperando atendimento. E o que até então ninguém sabia é que o Rai não ficou apenas esperando atendimento, como também foi agredido em pelo menos 2 oportunidades nesse tempo em frente ao Hospital Cristo Redentor. E ali a gente consegue, ali no canto, não é explícito porque tem uma ambulância na frente, mas no detalhe consegue-se perceber, portanto, a agressão, inclusive, que ele teria caído após esta agressão. Nós seguimos acompanhando. Obrigado, Lucas Abate.
Tá aí, portanto, agora vamos aguardar, né, que está no Ministério Público, o que vai acontecer a respeito deste processo. Muito bem, gente. Chegou o momento do Blocão do Esporte. Entrem em campo Matheus Schenck e Glauco Paza. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse MrJack.bet e desafie-se. Muito bem, Blocão do Esporte no ar. Vamos nessa então, porque olha só, a gente vai começar falando de Internacional, que joga no sábado, 25 mil torcedores esperados para Inter e Cuiabá. E o Inter deve ter novidade no meio de campo. Pois é, o Inter que estava tudo tão certinho na escalação, 4 ou 5 jogos com o mesmo time, agora vai mudar por força de suspensão. Carlos De Pena está suspenso. E aí, a dúvida era, Maurício ou Alan Patrick? Glauco Paza? A resposta é, vamos os dois. Como assim? Pois é, o Mano Menezes Mas como é que vai acuierar? Lá no interior falaria assim, como vai acuierar os dois? Aplicação numa frase, como é que é? Ele vai acuierar como? Os dois jogadores. Pois então, o Alan Patrick deve ir centralizado no meio de campo e o Maurício aberto pelo lado direito. Olha só, é jogo em casa, a torcida está apoiando, a fase é muito boa, faz um mês que o time teve aquela eliminação para o Melgar, né? Então faz um mês que o time está ganhando ou conseguindo bons resultados, como contra o Corinthians, e é contra o Cuiabá. Então, assim, todos esses fatores nos levam a crer que o Mano acerta nessa escalação, ou não? Alan Patrick centralizado. A gente tem a escalação aí, eu acho, né? Aberto. Tá. Não é fora de propósito, né? Aliás, o Alan Patrick tem que jogar. A minha opinião é essa. Porque ele não tem condições de jogar ainda 90 minutos, não sei o quê. É o melhor jogador em qualidade nesse meio-campo do Internacional. Tem que jogar. Isso é verdade. Agora vamos ver ali, ó. Gabriel, Johnny, Alan Patrick. Eu acho que tá bem, O Maurício, ele peca muitas vezes, né? Ele tem altos e baixos, ele não tem regularidade. Isso é verdade. Mas é um jogador jovem, cheio de gás e que com alguma orientação pode preencher espaço, ajudar a marcação ali, para que o Bustos também possa subir. Eu acho que tá bom. Inclusive, esse lado direito aí, né? Eu tô muito curioso para ver, porque assim, o Bustos é um lateral que ataca muito, o Maurício é um jogador que também não tem tanta questão defensiva. Só que, de novo, Glauco, é Inter e Cuiabá. Não é Inter e Palmeiras. É o Cuiabá. É um time de verde, mas é o Cuiabá. Que vai vir jogar... fechadinho. De verde. Que vai vir pra cá pra ficar atrás. Vai estacionar 3 ônibus, 3 carroças, mais 2 charretes e tudo que puder pra não tomar gol. E lá na frente bica pra sabe quem? André Balada. Lembra dele? André Balada. Que saudade! Já passou. Você me dá uma coceira. Esse aí talvez algumas casas no... A Night tá com saudade. Pois é, mas eu acho que o Mano acerta, tá? Eu acho que o Mano vai jogar o time pra frente, vai ter o torcedor Essa empurrando. Imprensa diz isso hoje. Aí, se acontecer alguma coisa, vai chegar na segunda-feira, olha só, o Mano fez isso. É tudo cara de pau. Essa é a verdade. Pode continuar. Tá dizendo que a gente conta com a falta de memória do torcedor, é isso? O certo é que a gente não sabe nada, mas fala tudo. Que a gente não sabe nada, pô, isso aí tá na cara, né? A gente tá aqui... Tô brincando. Mas tu notou um negócio? A gente nunca mais falou no Tyson, né? Porque não tá jogando, Percebeu isso? Ele tem 12 jogos nesse Brasileirão e só 4 como titular. Percebeu isso? O Inter parou de ter essa Tyson dependência. Eu tava falando ontem com alguns membros de bastidores do Internacional e eu descobri que já tem um planejamento para o Tyson para 2023. Como é que vai ser? O Inter confia que com uma boa pré-temporada, com essa comissão do Mano Menezes, que vai continuar, tá? O Mano vai renovar o contrato, é uma questão de tempo do anúncio oficial. O Tyson tá em forma, hein? Essa imagem parece... Pois é, isso que eu ia te dizer. O Tyson não consegue jogar e quando joga, a gente nota que o ritmo dele é mais lento mesmo, né? Eu achei que era o Schenck correndo ali, pessoal. Tem certeza que é o Tyson? Eu tenho mais cabelo, rapaz. Não erraram aí nessa imagem? É o Tyson mesmo. Eu achei que era o A gente vai ver de novo ali, a gente vai olhar no replay daqui a pouquinho. Ele tá fininho nessa imagem aí, ó. Nessa imagem sim, mas ali correndo, aí, ó. Aí tá meio estranho mesmo. É o Schenck. É o Schenck. Tem mais cabelo. Não é o Schenck. Sei lá também. Não, mas então, com uma boa pré-temporada, o Inter acredita que o Tyson vai deslanchar
E quando eu digo deslanchar, não é que daqui a pouco ele vai ser titular absoluto, mas que ele não vai ter tanto problema de lesão, né? O Tyson tem 12 jogos no Brasileirão só. Tá. 4 como titular. O Inter contratou 2 Tyson, tá? Um para ser líder no vestiário e outro para jogar, para ser o diferencial. Esse segundo não tá aparecendo. O primeiro, conforme todos dizem no Beira-Rio, tá sensacional. É o cara que comanda o vestiário. Ficou bravo com a questão da greve dos jogadores, também não interessa se ele ficou bravo com a gente ou não. O fato é que agora, dentro de campo, o resultado está acontecendo. Tomara que ele possa ser inserido nesse contexto aí. Não é titular do Inter desde julho. É muito tempo. E assim, ele já tem 32, se não me falha a memória. Ano que vem ele vai fazer 33. Ele não tá ficando mais jovem como nenhum de nós, né? Então, eu não sei se... mas eu tenho 34 e tô bem aqui. Ele pode chegar... 34 em cada perna, né? 34. 34 em cada perna, né, cidadão? Mas olha só, teve uma discussão depois da eliminação do Palmeiras por Atlético Paranaense, que é Palmeiras focado só no Brasileirão, daqui a pouco atrapalha o Inter? Será? Porque o Palmeiras, agora focado só no Brasileirão, líder disparado. Será que fica ruim pro Inter? O Abel Ferreira falou sobre isso, né? Sobre esse foco agora só no Brasileirão. Vamos escutar o Abel e depois a gente discutir isso daí? Vamos lá? A única obrigação que eu tenho e que os jogadores têm é fazer aquilo que fizeram hoje. É deixar tudo lá dentro. É a única obrigação que os jogadores têm. Foi a única obrigação e a única exigência e o único pedido que eu lhes fiz desde que entrei neste clube como treinador. É a única obrigação que esta equipa tem, equipe técnica, jogadores, é cada um no seu departamento entregar o melhor de si. Os títulos é consequência, o nosso trabalho é consequência, as derrotas é consequência, as frustrações é consequência, as alegrias é consequência. Aconteça o que acontecer, esta torcida tem um orgulho tremendo neste que é os seus jogadores. Tenho a certeza absoluta disso. Já falamos mais um bocadinho sobre isso, tá? Porque agora tem um recado para você. Os jogos do final de semana prometem, né? Tanto que devemos ter 25 mil torcedores no Beira-Rio sábado e quase 50 mil gremistas na Arena domingo. Sobre esse jogo do Inter, boa chance para ganhar uma graninha no MrJack.bet. Dá, por exemplo, para botar um número alto de escanteios para o time do Mano Menezes. E você sabe, né? No MrJack.bet, palpite certeiro significa saque instantâneo a qualquer momento e em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. Se eu fosse fazer uma aposta nesse assunto que nós estávamos comentando antes, no Inter ser campeão brasileiro... Sonhar não custa nada. A gente tem classificação. Não. Só um pouquinho. Não vamos iludir o Inter. Sonhar é de graça. Vou iludir você que está em casa, meu senhor, minha senhora. Tem o confronto direto, só que na última rodada. O Inter tem que chegar pertinho do Palmeiras. Na última rodada não vai decidir, sinto dizer. Tá? Então Palmeiras, a gente pode ir embora, né? Porque não tem mais que discutir no Brasileirão. Além de trupicar na Libertadores, teria que continuar trupicando. Mas não é possível isso acontecer? Não. Por que não? Razoabilidade. Isso assim, é retrospecto, é histórico. Não aconteceu até agora. Por que aconteceria? O Abel gosta de fazer esse gesto, né, para os jogadores aqui, de questão de mentalizar, né, de mentalizar o jogo. E se os caras daqui a pouco mentalizam e ficam chateados, depressivos da eliminação? E aí? Gente, os caras do time do Palmeiras vão ficar chateados, aí o Abel vai olhar pro banco e vai chamar outro time que ainda é melhor que a dupla Grenal. Esse é o diferencial. O Inter, os times vão ter que correr merecia lá no Allianz Parque um resultado melhor. Perdeu por 2-1 ali aos 41 do segundo tempo. Mas se tivesse... Ô, Luciano, confia no título? Nosso diretor disse que não. Olha aí. Vou mentir pra quê? Tá bom, então o Inter faz o quê no Brasileirão? Sai de férias agora, Luciano? Não, o Inter... É uma questão de honra conseguir a vaga para Libertadores. Mas vai conseguir, até eu vou para Libertadores daqui a pouco. É o mesmo título que eles vêm conseguindo, há quanto tempo? Até eu vou para Libertadores. Tem tanta vaga, até eu. Não, tu não vai, não. Tá, vamos para a Liga dos Campeões. Vamos para a Liga dos Campeões, Glauco Pazza, porque teve ex-goleiro do Inter levando uma tunda ontem, o Alisson. Meu Deus, olha aí. 1, 2, 3... 4 gols para o Napoli contra o Liverpool. Um passeio que Maradona, ex-jogador do time italiano, certamente aprovaria. Quem não gostou foi o Alisson, né? Ele até pegou pênalti, mas é só isso também.
4-1 para o Napoli e a gente está vendo que poderia ter sido mais. Se o Alisson estava apagado, o Richarlison, 2 gols do Pombo para o Tottenham, 2-0 sobre o Marseille. Falando em artilheiros, não tem como não falar em Lewandowski. O polonês fez 3 no primeiro jogo dele em Liga dos Campeões pelo Barcelona, 5-1 em cima do Viktoria Pilsen. E teve gente jogando contra o próprio patrimônio, viu? Tipo esse jogador da Inter de Milão. Ok, a jogada do Bayern de Munique foi bonita, mas né? Poxa, meu amigão. Foi 2-0 esse jogo aí. E teve também gol perdido inacreditável. Foi em Ajax 4, Rangers 0. Mas Vasco tá mal lá, assim, na terra do Glauco, hein? Não, lá ele não chutaria assim, não. Ele perderia o risoto com o galeto que tem depois do futebol. Não ia comer mesmo. Ontem teve ainda Libertadores, né? O Flamengo se classificou, como todo mundo sabia que ia acontecer. Flamengo 2-1 no Vélez Sarsfield. Ô, Glauco Paza, tá, e o Medina? Aí, e o Medina? O Medina faz o que pode, né? O que aconteceu? Até saiu ganhando o gol do Lucas Prato. O Lucas Prato deve ter o quê? 45 anos já. Fez o primeiro gol, mas depois o Pedro e o Marinho viraram. E o Pedro chegou a 12 gols nessa Libertadores. É o jogador com mais gols em Libertadores numa edição só de todos os jogadores do Flamengo na história. Passou o Gabigol, passou o Zico. Deve jogar a Copa do Mundo. E dia 29 de outubro tem a grande final da Libertadores, Flamengo e Atlético do Felipão. E aonde que vai ser essa final? Vai ser em Guayaquil. Não, vai ser no SBT, rapaz! É nós na fita. É nós. E quem é que vai ser campeão? Vai ser... eu gosto do Filipão, mas... Já começou o discurso derrotista. Não, o futebol não tem lógica, mas a lógica aponta o Flamengo bem favorito. Como é jogo único, eu acho que o Atlético tem muita chance de equilibrar. Até porque esses dois aí estão se enfrentando direto, Essa né? é a graça Copa do Brasil, futebol, Libertadores, tudo mais, muito mata-mata. Agora, com esse Pedro aí, amigo... Pois é, mas se marcar o Pedro, o problema é que daqui a pouco desmarca o Gabigol, né? E o Pedro era a reserva, gente! Era a reserva do Flamengo. E o Pedro quase veio parar no Grêmio, lembra dessa história? Faz uns 4 ou 5 anos isso. O Pedro quase estava jogando na Itália, na Fiorentina, e ele quase parou no Grêmio. De última hora, o Flamengo pintou com uma proposta melhor e levou. E aí, um abraço, né? E aí ele acordou. E aí o Grêmio estava com o Diego Tardelli. Pois é. Já passou. Falando em já passou, o Colorado já esqueceu do Melgar, né? Mas o Melgar ontem tomou um vareio. Esqueceu do Melgar? Esqueceu, faz um mês já. O Independente Del Valle 3, Melgar 0, no agregado 6-0, Del Valle enfrenta... E como é que o Inter não passou pelo Melgar? Rapaz. Essas coisas Del Valle contra Atlético Goianiense ou São Paulo na final. Hoje tem a segunda semifinal. Olha, se não era uma competição pro Inter se consagrar, hein? Pois é ou não é, hein? Tem coisas no futebol que a gente não sabe explicar, né? Outras coisas no futebol que a gente não sabe explicar. É a idolatria do Renato com o Tassiano. A gente falou ontem, né? A gente falou, e o Tassiano concedeu uma entrevista para a rádio aqui em Porto Alegre, a gente tem as aspas dele, e o Tassiano que isso, tá rapaz? se desenhando... Tá falando que o cara tem aspas? Que isso? As aspas. Da entrevista. Isso. A mentalidade do Tassiano mudou. O Renato sabe onde ele joga. O Renato me conhece. Ele sabe o que posso fazer. O que Tassiano pode fazer no Grêmio a partir de domingo? O Cassiano. O Tassiano pode fazer aquilo que o Renato pedir. Qualquer coisa. Tudo. Alcança um café tudo. Ali, cortar professor. cabelo. Barba, cabelo, bigode, o Tassiano faz. E eu tenho que tirar o chapéu, que é um cara que se entrega realmente. E aí ele vai ter lugar no time. Vai ter muita novidade nesse time do Grêmio para domingo, tá? Além de ser um cara bonito, olha ali, ó. Um cara bonito. Tem um charme, né? É um penteado dele, o Guilherme Roquette imita esse penteado, né? Sensacional. Né? Muito bonito, Tassiano. O Guilherme Roquette que gosta de imitar esse penteado, né? Pois é. Não, mas olha só, o time do Grêmio para domingo não vai ser só o Tassiano de novidade, tá? Ontem o Pedro Lucas, guri, que veio da base, treinou entre os titulares. O Vijaçante, que é para mim o melhor jogador do Grêmio nessa Série B, treinou entre os reservas. Tá se desenhando um time bem diferente do que a gente estava vendo. Será? Ele vai tirar o Vijaçante? Para botar a experiência. A gente falou, né, que ele gosta de jogador cascudo, veterano. Entre os cascudos veteranos tem o Edilson, né, que ontem a gente estava falando do Edilson, né, que não consegue jogar e tal. Ele pode jogar no máximo ali 60 minutos domingo. E aí, com essa condição, vale a pena botá-lo de titular, Glauco? Não. Sério? Não, aqui vai uma opinião, opinião por que minha. o Alan Patrick pode ser titular jogando 60 minutos e o Edilson não?
Porque o Edilson não está rendendo, mesmo naquele tempo que está em campo, não está rendendo o que se espera. É um jogador que tem deficiências. Até a idade... Eu sei como é que é. Ô, Edilson, me desculpa. Aquele negócio do reumatismo... A gente está vendo aí, ó, alguns lances de lesão dele, tá? E ele tem 2 lesões musculares, essas 2, sozinho. Não é em dividida, não é em nada. Ou seja, é um jogador que tem muito problema. E o Rodrigo Ferreira, que a gente está vendo entrar aí, o Rodrigo, ele não é melhor que o Edilson, né? Eu ainda prefiro o Edilson meia bomba do que o Rodrigo Ferreira. Mas aí tu já entra com um cara que tem que substituir, enfim. Bom, mas foi o que aconteceu de vestiário. Aconteceu sexta. O Edilson foi titular e saiu no intervalo. Acho que vai acontecer a mesma coisa. Para no primeiro tempo tentar, por ali, o Edilson ser uma via de escape bacana. O Vasco é um time que não tem uma defesa muito forte, né? Então eu acho que se o Renato fizer isso de colocar o Edilson titular, ele acerta. Tá? E outra, se o Edilson conseguir acertar um daqueles chutes dele, já cala minha boca também. Tomara que acerte. Aí eu acho mais difícil, tá? Tomara que acerte. Tá complicado. É o Joanete, né, ô Edilson? Tá com um probleminha aquele. Tem que tirar esse calo que fica aqui no dedão, sabe? Quase. Dito isso, eu estou tentando não imaginar essa cena, que é simplesmente horrorosa. Eu já falei, né? Tem coisa pior que vestiário de jogador. É chulé, pé feio. Nossa senhora. Os caras só de toalha. É o retrato da dor. Pior que isso, só o camarim da SBT quando tá o Schenck. Então encerra sozinho hoje. Não. O que tem de atração agora? O que tem de... É uma lambada. É uma lambada. Não é a música aquela, né? É uma lambança. Gente, a gente volta amanhã. Fique com o segunda edição, Marcelo Chamari, logo mais à noite, 7h20. A gente se vê. Beijo. Tchau.